Imaginem um palco completamente vazio. Onde antes havia luzes, agora há apenas sombra. Onde antes se ouvia o som ensurdecedor das gargalhadas de uma plateia inteira, agora só resta o eco. Durante décadas, ela foi a rainha incontestada da comédia em Portugal. A mulher que tinha o dom raro de nos fazer esquecer os nossos próprios problemas com um simples gesto, com um olhar maroto. Mas quem é que a faz rir agora? Ninguém nos prepara para o silêncio brutal que fica depois de o pano descer. Ninguém nos avisa que o destino pode ser tão perverso. Devia ser a ordem natural das coisas, não devia? Os filhos choram os pais. Os filhos enterram os pais. É a lei da vida. É o ciclo que todos aceitamos como certo. Mas para Flor Bela Queiroz, essa lei sagrada foi quebrada. O que acontece à alma de uma mãe quando a pessoa a quem ela deu a vida parte antes dela? O que acontece quando o futuro morre antes do passado? Vocês podem achar que conhecem esta história. Viram as notícias rápidas na televisão, leram as manchetes frias nos jornais. Mas a verdade, a verdadeira dor, essa não cabe numa folha de papel. Essa não se explica em 2 minutos de reportagem. Esta não é a história da atriz famosa que todos aplaudiram. Esta é a história de como o coração de uma mãe se partiu em 1000 pedaços e de como ela, contra todas as probabilidades, continua a tentar juntá-los, sozinha, todos os dias. Preparem-se, porque o final desta história vai mudar completamente a vossa forma de olhar para quem vive de fazer rir enquanto chora por dentro. Esqueçam por um momento as capas de revistas antigas. Esqueçam os holofotes brilhantes do Parque Mayer. Esqueçam aquela gargalhada sonora que todos nós, portugueses, aprendemos a reconhecer à distância. Vamos entrar na casa de uma mulher chamada Flor Bela, não a estrela. A mulher. Imaginem uma manhã típica em Lisboa. O sol entra pela janela, iluminando a poeira que dança no ar, numa casa que respira memórias. Estamos a falar de uma senhora que já viu passar 80 primaveras. 80 anos de vida. Conseguem sentir o peso desse número? Não são apenas dias no calendário. São décadas de luta, de vitórias, de aplausos e, claro, de silêncios profundos. Ela acorda cedo. O corpo já não tem a mesma agilidade de quando saltava para o palco com 20 anos. As articulações reclamam. O espelho devolve uma imagem que, por vezes, ela própria custa a reconhecer. As rugas contam histórias que nem sempre foram felizes. Mas os olhos? Esses olhos continuam acesos. Há uma chama ali que se recusa a apagar, mesmo quando o mundo lá fora parece querer soprá-la. Flor Bela vive cercada pelo passado. As paredes da sua casa são testemunhas silenciosas de uma vida inteira dedicada à arte. Fotografias a preto e branco. Cartazes coloridos de peças que esgotaram bilheteiras. Prémios que acumulam pó nas prateleiras. Mas a glória passada não paga as contas do presente. A reforma é pequena. A reforma de uma artista em Portugal é muitas vezes uma piada de mau gosto. Ela vive com a dignidade de quem foi rainha, mas com a ansiedade de quem tem de contar os euros para chegar ao fim do mês. É uma realidade dura, crua. Ela é como a vossa avó, como a vossa vizinha do lado. Preocupa-se com a conta da luz, preocupa-se com o preço do pão. Mas a maior preocupação dela, o centro absoluto do seu universo, tinha um nome: Manuel, o seu único filho.
Manuel não era apenas um filho, era o seu pilar. Era o seu companheiro de casa, o seu confidente e, muitas vezes, a fonte das suas maiores alegrias e das suas maiores angústias. A relação deles não era um mar de rosas constante. Que relação entre mãe e filho o é? Havia discussões, havia gritos, havia portas a bater. Mas havia, acima de tudo, uma ligação visceral. Eles viviam numa simbiose complexa. Ela, a mãe protetora, por vezes excessiva, que queria controlar tudo para garantir que nada de mal lhe acontecia. Ele, o filho, que tentava encontrar o seu próprio espaço, mas que voltava sempre para o ninho. Imaginem a rotina dela. Preparar o café da manhã, perguntar se o Manuel já acordou, verificar se ele está bem. A vida de Flor Bela, nesta fase, girava em torno dele. Não importava quantos anos ele tivesse. Para ela, ele continuava a ser o seu menino. O menino que ela viu crescer nos bastidores dos teatros. O menino que ela protegeu dos flashes das câmaras durante toda a vida. Ela sentia-se responsável pela felicidade dele. E ele, de certa forma, era a âncora que a mantinha presa à realidade. Sem ele, a casa seria apenas um museu de recordações. Com ele, a casa tinha vida, tinha barulho, tinha futuro. Ou pelo menos era isso que ela pensava. Flor Bela é uma mulher de emoções fortes. Ela não sabe sentir pela metade. Se ama, ama com a fúria de um furacão. Se sofre, sofre com a profundidade de um oceano. Não há meio termo para ela. E é exatamente essa intensidade que a torna tão humana. Ela não é uma figura de cera intocável. Ela chora a ver novelas. Ela irrita-se com as notícias na televisão. Ela sente a solidão a bater à porta quando a noite cai e o telefone não toca. Muitos de vocês podem pensar que a vida de uma artista é feita de festas e champanhe, mas a realidade de Flor Bela, nos últimos anos, era muito mais simples e muito mais solitária. A sua rotina era a espera. Espera por um convite de trabalho que raramente chegava. Espera por um reconhecimento que o país teimava em negar. E a certeza absoluta e inabalável de que, enquanto tivesse o Manuel ao seu lado, tudo estaria bem. Ela era apenas uma mãe. Uma mãe que amava demais. Uma mãe que não sabia, que não podia imaginar, que o relógio do destino já estava a contar os segundos para o fim do seu mundo. Ela olhava para o filho e via a eternidade. Mas a eternidade é uma ilusão perigosa. Mas esta história não acontece no vácuo. Não podemos olhar para Flor Bela e para o seu filho como se fossem ilhas isoladas no meio do oceano. Eles viviam aqui, entre nós, num Portugal que tem uma relação complicada com a memória. Vamos falar de verdades inconvenientes? Vamos falar daquilo que ninguém gosta de admitir à mesa de jantar? Portugal é um país que adora os seus artistas, enquanto eles estão no palco. Enquanto as luzes brilham, somos os maiores fãs. Pedimos autógrafos, tiramos fotografias, dizemos que eles são o orgulho nacional. Mas o que acontece quando as luzes se apagam? O que acontece quando as cortinas de veludo vermelho descem pela última vez e a idade começa a pesar nos ombros? O telefone para de tocar. O silêncio dos produtores é ensurdecedor e, de repente, uma mulher que dedicou 60 anos da sua vida a fazer rir um país inteiro vê-se a lutar para manter a dignidade. Não estamos a falar de luxos, estamos a falar de sobrevivência. O sistema de segurança social para os artistas em Portugal é cruel. Muitos vivem com reformas de miséria, reformas que não pagam a renda de uma casa em Lisboa,
Reformas que obrigam a contar cada cêntimo na farmácia. Florbela não era exceção a esta regra brutal. Imaginem a angústia de alguém que foi uma estrela ter de fazer contas à vida como qualquer reformado anónimo. Isso cria uma pressão invisível, uma tensão que corrói as paredes de qualquer casa. O dinheiro, ou a falta dele, é um veneno lento nas relações familiares. E ali, naquela casa, viviam 2 adultos. Uma mãe idosa e um filho adulto. Manuel, o filho, trabalhava. Era editor de imagem, um homem do mundo das câmaras, tal como a mãe. Mas a instabilidade é a única constante nesta área. Viver juntos, mãe e filho, já na idade adulta, é um desafio que muitos portugueses conhecem bem. É um amor profundo, sim, mas é um amor que vive num espaço apertado, onde termina a mãe e começa o filho, onde termina o cuidado e começa a dependência. E depois veio o monstro invisível. O ano de 2020, a pandemia, o mundo parou. E para quem já vivia na corda bamba, o confinamento foi um empurrão para o abismo. De repente, estavam fechados. O teatro morreu temporariamente. Os trabalhos pararam. O medo instalou-se. O medo de um vírus que matava os mais velhos. Manuel, como filho devoto, tinha o pavor de trazer a doença para casa. Tinha o pavor de perder a mãe. Isso cria uma atmosfera de clausura. As janelas fecham-se. O mundo exterior torna-se uma ameaça. E dentro de casa, as emoções que já eram intensas tornaram-se vulcânicas. O isolamento social não afeta apenas a economia, afeta a mente, afeta a alma, afeta a paciência. Pequenos problemas tornam-se gigantes. Uma palavra mal dita ecoa como um trovão. O silêncio da rua contrastava com o barulho dos pensamentos dentro daquela casa. Florbela sentia o peso da irrelevância, sentia que o país a estava a esquecer. E o filho, Manuel, carregava o peso de ser o único pilar daquela estrutura frágil. Ele era o filho, o cuidador, o companheiro, o gestor, tudo. É um fardo demasiado pesado para um só par de ombros. Ninguém aguenta tanto peso sem vergar. E a sociedade? Onde estavam os amigos? Onde estava o apoio? Quando as portas se fecharam, cada um ficou entregue à sua própria sorte. Eles estavam sozinhos na trincheira. Mãe e filho contra o mundo. Uma fortaleza que parecia inexpugnável, mas por dentro começava a apresentar as primeiras fissuras. Eram fissuras finas, quase invisíveis a olho nu, mas estavam lá. E a pressão não parava de aumentar. Era uma bomba relógio emocional a tic-taquear no silêncio da sala de estar, e ninguém, absolutamente ninguém, estava a ouvir o tic-tac. As tempestades não começam com trovões. Elas começam com uma ligeira mudança na direção do vento. Começam com uma nuvem cinzenta, pequena, que mal se nota no horizonte. Naquela casa em Lisboa, o vento começou a mudar de forma quase imperceptível. Foi uma palavra mais ríspida ao jantar. Foi o bater de uma porta com um pouco mais de força do que o necessário. Foi o silêncio pesado que se instalava na sala, onde antes havia risos e conversas sobre teatro. Pequenas coisas. Coisas que qualquer um de nós desvalorizaria. É o cansaço, pensava ela. É o stress do trabalho, dizia ele. Mas a verdade é que as paredes daquela casa começaram a absorver uma energia diferente. Uma energia carregada de eletricidade estática. Bastava uma faísca, apenas uma, para incendiar tudo.
Os vizinhos, que sempre viram Flor Bela com admiração, começaram a notar algo estranho. Não eram os aplausos, eram os gritos abafados, eram os sons de objetos a cair, eram as luzes acesas até altas horas da madrugada, como se o sono tivesse fugido daquela morada com medo do que lá se passava. Para quem vive de aparências, para quem construiu uma carreira baseada na imagem pública, admitir que algo está errado em casa é a derrota suprema. É uma vergonha que queima a pele. Flor Bela tentava manter a fachada, sorridente nas redes sociais, publicava recordações antigas, fotos de tempos felizes. Mas quem olhasse com atenção, quem lesse nas entrelinhas, via o pedido de socorro. As frases soltas no Facebook, os desabafos que pareciam dirigidos ao vazio, mas que tinham um destinatário muito concreto. Ela gritava em silêncio para um mundo digital que apenas lhe dava gostos e corações, sem entender a profundidade do abismo que se abria debaixo dos seus pés. E então, o impensável aconteceu. Aquelas luzes azuis, giratórias, que todos tememos ver à nossa porta. A polícia. Imaginem a cena. Uma das maiores atrizes de Portugal, a mulher que todos adoram, a ver a polícia entrar na sua casa. Não para pedir autógrafos, mas para intervir numa guerra doméstica. O choque, a humilhação, o momento em que a realidade privada colide violentamente com a imagem pública. As notícias começaram a surgir, jornais a falar de violência doméstica, manchetes sensacionalistas que expunham a dor de uma mãe e de um filho. O mundo lá fora julgava. Como é possível? Perguntavam. Eles pareciam tão unidos. Mas ninguém sabe o que acontece quando a porta se fecha. Ninguém sabe o peso de anos de convivência forçada, de ressentimentos acumulados, de dependências emocionais que se transformam em cordas que sufocam em vez de segurar. Houve ordens de afastamento, houve medidas de coação. O filho, Manuel, teve de sair de casa. Aquele quarto, que sempre foi dele, ficou vazio. Mas não era um vazio de paz, era um vazio de guerra. Flor Bela ficou sozinha na sua fortaleza, agora transformada numa prisão de memórias dolorosas. Ela tinha o que queria, segurança. Mas a que preço? O preço era a ausência do seu menino. O preço era o silêncio ensurdecedor de uma casa onde o amor e o ódio tinham dançado um tango perigoso durante tempo demais. Ela olhava para o telefone e o impulso era ligar. O coração de mãe dizia, perdoa. A razão dizia, protege-te. E nesta luta interna, neste cabo de guerra emocional, ela ia se desgastando, dia após dia, noite após noite. O espectador atento já percebeu, não já? Isto não ia acabar bem. Não podia acabar bem. Quando o amor dói desta maneira, quando o laço que une mãe e filho se torna um nó cego, a tragédia não é uma possibilidade, é uma certeza. Estava escrito nas estrelas, ou talvez nas linhas tortas de um guião que nenhum deles queria representar. Mas o pior é que eles ainda achavam que havia tempo. Achavam que era apenas uma fase má, uma tempestade passageira. Não sabiam que estavam no olho do furacão e que a verdadeira devastação ainda estava por vir. A queda de um império pessoal nunca é uma linha reta. É uma escada em espiral, escorregadia, que veste cada vez mais fundo na escuridão. Para Flor Bela e o seu filho, o destino não foi misericordioso. Ele desmantelou a vida deles, peça por peça, numa coreografia lenta e dolorosa, dividida em fases que pareciam não ter fim. Fase 1. O julgamento público. Imaginem a curvar
e ver o vosso nome, o nome que construíram com suor e lágrimas durante décadas, arrastado na lama das revistas cor-de-rosa. A televisão falava, os vizinhos cochichavam, a internet julgava sem piedade. Florbela viu-se no centro de um furacão mediático, mãe contra filho, filho contra mãe. Títulos sensacionalistas gritavam verdades e mentiras misturadas, vendendo a dor alheia por alguns cêntimos. Ela sentia-se nua em praça pública. A vergonha de ter a polícia à porta transformou-se na vergonha de ter o país inteiro a opinar sobre a sua educação, sobre o seu amor, sobre os seus erros. Cada comentário era uma facada, cada olhar de pena na rua era um peso insuportável. O orgulho de uma vida inteira estava a ser desfeito em direto. Fase 2. O silêncio da justiça. Depois do barulho veio o frio dos tribunais. Ordens de restrição, medidas de coação, palavras técnicas e frias para descrever um coração partido. Mãe e filho, proibidos de se verem, proibidos de se tocarem. Imaginem a casa de Florbela nessa altura. O quarto dele, intocado. O lugar à mesa, vazio. O telefone que ela queria agarrar, mas que a lei a impedia de usar. Era a proteção que magoava. Era a segurança que sabia a castigo. Ela cumpria, mas por dentro ela gritava pelo seu menino. A saudade era uma doença física, doía nos ossos, doía na alma. Fase 3. A reconciliação frágil. Mas o sangue fala mais alto, sempre. Contra todas as probabilidades, contra todos os conselhos, eles tentaram de novo. O perdão. Aquele perdão desesperado de quem não sabe viver um sem o outro. O filho voltou. A esperança reacendeu-se, tímida, como uma vela ao vento. Será que agora vai ser diferente? Será que aprenderam? Mas as cicatrizes estavam lá. As palavras ditas no calor da raiva não se apagam. Elas ficam suspensas no ar, prontas a cair de novo. A casa voltou a ter vida, sim, mas era uma vida pisada, um vidro colado que a qualquer momento podia estilhaçar outra vez. Eles viviam num campo minado emocional, onde cada passo tinha de ser calculado. Fase 4. O corpo que cede. O stress não perdoa. A angústia constante começou a cobrar a sua fatura. Florbela, já com a idade a pesar, sentia o coração falhar. A tensão arterial subia e descia como uma montanha russa. O filho, Manuel, também não estava bem. O rosto dele mostrava o cansaço de 1000 batalhas. Olheiras profundas, um olhar vago. A saúde de ambos começou a deteriorar-se visivelmente. Era como se o corpo estivesse a gritar o que a boca tentava calar. Eles estavam exaustos, exaustos de lutar um contra o outro, exaustos de lutar contra o mundo. A doença rondava a casa, aproveitando-se da fraqueza emocional para se instalar. O medo da morte começou a ser um companheiro de quarto indesejado. Fase 5. O pressentimento sombrio. E então, chegamos à última fase antes do abismo. Aquele momento estranho em que o ar fica pesado, carregado de eletricidade estática. Florbela confessou, mais tarde, que sentia algo, uma sombra, uma nuvem negra que pairava sobre a cabeça do filho. Havia telefonemas estranhos. Havia um silêncio diferente no olhar dele. Não era raiva, era resignação, tristeza profunda. Ela perguntava: "Estás bem, filho?" E ele respondia o que todos respondemos para não preocupar as mães: "Está tudo bem, mãe." Mas não estava. Nunca esteve.
O destino já tinha rodado a ampulheta. Os últimos grãos de areia estavam a cair. Eles estavam à beira do precipício, de mãos dadas, sem saber que o chão ia desaparecer debaixo dos pés de apenas um deles. Foi a calma antes da tempestade final, aquele silêncio terrível que antecede o grito que nunca mais acaba. A tragédia estava vestida de rotina e estava pronta para entrar sem bater à porta. Há dias que nascem tortos. Dias em que o ar parece ter um peso diferente, como o chumbo derretido a entrar pelos pulmões. Fevereiro de 2022. Guardem este mês. Guardem esta data maldita na vossa memória, porque na memória de Flor Bela ela está tatuada a ferro e fogo. Era suposto ser apenas mais uma semana de espera, de telefonemas, de rotinas banais. Mas o destino é um argumentista cruel que não avisa quando vai escrever a cena final. Manuel João. O nome que ela repetiu milhares de vezes desde o dia em que ele nasceu. O homem de 44 anos que para ela ainda era o menino que corria nos bastidores. Naquele dia, o silêncio dele não era normal. Sabem aquele silêncio que não é paz? Aquele silêncio que grita? Flor Bela sentiu. As mães têm um sexto sentido, uma espécie de cordão umbilical invisível que nunca se corta, nem mesmo quando os filhos são homens feitos. E esse cordão estremeceu. O telefone tocou, mas não era o toque habitual. Não era o toque de quem liga para dizer «Olá, mãe», ou «Preciso de alguma coisa». Era um toque urgente, estridente, frio. Do outro lado da linha, a voz não era a do Manuel. Era a voz da autoridade. A voz de quem traz a notícia que ninguém, absolutamente ninguém, está preparado para ouvir. As palavras caíram como pedras sobre o peito de Flor Bela. Lamentamos informar o seu filho encontrado sem vida. O tempo parou. Literalmente parou. O relógio na parede continuou a andar, os carros na rua continuaram a passar, mas o mundo de Flor Bela congelou num único segundo eterno. Não houve gritos de cinema, não houve música de fundo dramática, houve apenas um buraco negro que se abriu no chão da sala e a engoliu inteira. O choque é uma anestesia brutal. O cérebro recusa-se a aceitar. Não pode ser, pensou ela. Eu falei com ele ontem. Ele estava aqui. Isto é um engano. A negação é a primeira linha de defesa contra a loucura. Como é que um coração de 44 anos para de bater assim, sem aviso, sem despedida, sem um último amo-te? Imaginem a dor física. Sim, física. Dizem que o coração não dói, que é apenas um músculo. Mentira. O coração de uma mãe, quando perde um filho, rasga-se. É uma amputação sem anestesia. Flor Bela, sozinha naquela casa cheia de memórias, sentiu a vida a esvair-se. Quem é que a segurou naquele momento? Quem é que lhe deu a mão quando o chão desapareceu? Ninguém. Ela estava sozinha com a notícia da morte do seu único filho, o editor de imagem, o companheiro, o motivo de todas as suas lutas, de todas as suas alegrias e de todas as suas tristezas. Morto. A palavra é curta, seca, definitiva. Não há retorno, não há corta e repete. A vida não é um teatro onde se pode ensaiar de novo a cena para que o final seja feliz. Ali, naquele momento, a cortina caiu com um estrondo ensurdecedor. E Flor Bela percebeu, com o horror de quem acorda num pesadelo, que a peça tinha acabado. Para o Manuel,
O pano tinha descido para sempre. E para ela, começava o ato mais difícil de todos. O ato de continuar a respirar quando a razão de viver deixou de existir. O telefonema acabou. A linha ficou muda, mas o eco daquelas palavras, o seu filho faleceu, esse eco nunca mais parou de ressoar nas paredes daquela casa. Foi um momento sem retorno, o ponto de viragem. A flor bela que existia antes daquele telefonema morreu também naquele instante. Quem ficou, quem sobrou naquela sala, foi apenas uma sombra, uma mãe órfã do seu próprio filho. E a dor estava apenas a começar. O mundo não para nos deixar chorar. Essa é a primeira grande mentira que descobrimos quando a tragédia nos bate à porta. Achamos que o sol devia deixar de brilhar. Achamos que o trânsito devia parar. Achamos que o universo nos deve um minuto de silêncio. Mas o universo continua, indiferente e brutal. Nos dias seguintes à morte do Manuel, a casa de Flor Bela transformou-se num quartel-general de dor e burocracia. Porque a morte, meus amigos, tem muita papelada. Certidões, assinaturas, escolha do caixão, decisões que ninguém devia ter de tomar sobre um filho. Imaginem uma mãe com o coração em carne viva a ter de escolher a roupa com que o seu menino vai para a terra. É um ato de violência psicológica que não tem nome. Flor Bela movia-se como um fantasma na sua própria vida. Comia porque lhe diziam para comer, bebia água porque lhe punham o copo na mão, mas ela não estava lá. A alma dela tinha ficado presa naquele telefonema. E depois, o funeral. Para uma pessoa anónima, o funeral é um momento de despedida íntima, mas para Flor Bela Queiroz, a fama tem um preço alto e a fatura chega nos piores momentos. As câmaras estavam lá, os flashes disparavam, a dor de uma mãe foi transmitida, comentada, fotografada. Ela, que passou a vida a sorrir para as câmaras, agora tinha de esconder as lágrimas atrás de óculos escuros, enquanto o país inteiro observava o seu calvário. Sentiam a invasão? Sentiam o peso de ter de manter a compostura quando a vontade era gritar até os pulmões rebentarem? Coitadinha, diziam uns. Olha como ela está velha, diziam outros. O ruído à volta era ensurdecedor, mas dentro da cabeça dela só havia uma pergunta. Porquê? Porquê ele? Porquê agora? Porquê desta maneira, tão repentina, sem um aviso, sem um adeus? Quando o funeral acabou, quando a última pá de terra caiu, todos foram embora. Os amigos voltaram para as suas vidas. Os curiosos foram jantar. E Flor Bela teve de voltar para casa. Aquele momento, o momento em que a chave roda na fechadura pela primeira vez após o enterro, é o momento mais solitário da existência humana. A casa estava igual. O cheiro dele ainda estava lá. Um casaco pendurado na cadeira. Um par de sapatos à entrada. Objetos que, horas antes, eram parte da rotina, agora eram relíquias sagradas de um tempo que já não voltava. O silêncio da casa não era paz, era um grito. Cada canto lembrava a presença dele, a cozinha onde ele fazia o café, o sofá onde ele via televisão, o quarto. O quarto. Entrar no quarto de um filho morto é entrar num santuário de dor. A cama feita, os livros na mesinha de cabeceira, tudo estava à espera de alguém que nunca mais ia chegar. Flor Bela sentou-se e pela primeira vez a ficha caiu com todo o peso da realidade. Ela estava sozinha. Não sozinha de não ter ninguém em casa naquele momento, mas sozinha no mundo.
O seu companheiro de viagem, o seu cúmplice, o seu motivo de preocupação e de orgulho tinha desaparecido. A estrutura familiar desmoronou-se num segundo. Financeiramente, o futuro era uma incógnita assustadora. Emocionalmente, era um deserto. A revolta começou a subir-lhe pela garganta. Uma raiva quente, amarga. Raiva de Deus, raiva do destino, raiva dos médicos, até raiva dele por a ter deixado assim. É irracional? Talvez. Mas a dor não segue regras. A dor é um animal selvagem que nos rasga por dentro, sem pedir licença. Naquelas primeiras noites, Flor Bela não dormiu. Ela velou a ausência, conversou com as paredes, esperou, num delírio momentâneo, ouvir a chave na porta e a voz dele a dizer: "Cheguei, mãe." Mas a porta permaneceu fechada. E o silêncio tornou-se o seu novo e terrível companheiro de casa. A vida tinha mudado de cor. O cinzento tomou conta de tudo. E ela sabia, lá no fundo, que nunca mais voltaria a ver o mundo a cores. Dizem que o tempo cura tudo. Essa é a frase mais cruel que se pode dizer a alguém que perdeu um filho. O tempo não cura. O tempo apenas nos ensina a carregar a pedra. Ensina os músculos a não cederem sob o peso esmagador da ausência. Mas a pedra continua lá, pesada, fria, colava às costas de Flor Bela todos os santos dias. Imaginem o que é acordar naquela casa agora. Antes havia o ruído da vida, o rádio ligado, o som do chuveiro a correr, o cheiro a torradas queimadas. Agora, o único som que se ouve de manhã é o tic-tac monótono do relógio na parede da sala. Tic-tac, tic-tac, a contar os segundos de uma vida que perdeu a cor. Flor Bela abre os olhos e por uma fração de segundo o cérebro esquece. É aquele instante misericordioso entre o sono e a vigília em que tudo parece normal. Mas depois a realidade cai como uma guilhotina. Ele não está aqui. E o dia começa com o peso de uma âncora no peito. A rotina de uma mãe em luto é um ritual sagrado e doloroso. Ela levanta-se. As pernas doem um pouco mais do que antes. Não é só a idade. É a tristeza que se infiltra nas juntas, nos ossos, que torna cada passo uma maratona. Vai à cozinha, prepara o café. E o olhar dela desvia-se automaticamente para a cadeira onde ele costumava sentar-se. Está vazia. Mas ela fala com a cadeira. "Bom dia, meu filho. Dormiste bem?" Pode parecer loucura para quem vê de fora, mas para quem vive dentro daquele silêncio, falar com o vazio é a única forma de manter a sanidade. Ela precisa de acreditar que ele a ouve, que ele está ali, em algum lugar, a olhar por ela. As fotografias tornaram-se os seus interlocutores. A casa encheu-se de altares improvisados. O sorriso dele, congelado no tempo, olha para ela de todas as prateleiras, de todas as mesas de cabeceira. Ela limpa o pó das molduras com uma delicadeza de quem toca numa ferida aberta. Beija o vidro frio. É o único beijo que lhe resta dar. E depois há o mundo lá fora. Flor Bela é uma atriz, uma profissional. E os profissionais, dizem eles, têm de continuar. O espetáculo tem de continuar. Que frase estúpida, não acham? Porque raio é que o espetáculo tem de continuar quando o coração do palhaço está desfeito? Mas ela tenta. Ela veste a máscara. Põe a maquilhagem para esconder as olheiras profundas, as marcas das noites mal dormidas.
pinta os lábios de vermelho, aquela cor vibrante que sempre foi a sua imagem de marca, e sai à rua. As pessoas abordam-na. Dona Flor Bela, gosto tanto de si. Muita força, minha querida. Ela sorri, agradece, diz que vai indo, mas por trás daquele sorriso treinado há um grito preso na garganta. Ela sente-se uma fraude. Sente-se como se estivesse a representar o papel mais difícil da sua carreira. O papel de uma mulher que está bem, quando por dentro é apenas ruínas. Cada força que lhe desejam é um lembrete do que ela perdeu. Cada abraço de um estranho é um consolo que não preenche o buraco do abraço que ela realmente queria. Às vezes, o telefone toca. Um convite para ir à televisão, um pedido de entrevista. Ela aceita. Não pela fama, não pelo dinheiro, mas porque o silêncio da casa a assusta mais do que as luzes do estúdio. Ela precisa de barulho, precisa de gente, precisa de se cansar para conseguir dormir à noite. Mas quando as luzes se apagam, quando o táxi a deixa de volta à porta de casa, a solidão está lá, sentada no sofá, à espera dela, fiel, implacável. As noites são o pior. Durante o dia há distrações, há compras para fazer, há contas para pagar, mas a noite não perdoa. A casa estala com o frio, o vento bate nas janelas e a mente de Flor Bela viaja para os Cs. Se eu tivesse feito diferente, se nós não tivéssemos discutido tanto, se eu tivesse percebido os sinais. A culpa do sobrevivente é um veneno lento. Ela revê as últimas conversas. Relembra os momentos maus e os momentos bons, num ciclo vicioso que não a deixa descansar. Ela liga à televisão apenas para ter som de fundo, para abafar os pensamentos. Adormece no sofá, exausta de chorar, com a televisão a transmitir programas de televendas para uma sala vazia. E as datas festivas? O Natal, o aniversário dele, o Dia da Mãe. Esses dias deixaram de ser celebrações, tornaram-se campos de batalha. Como é que se celebra o Natal quando falta a pessoa mais importante à mesa? Ela põe o prato dele na mesma? Ou guarda a louça e finge que é um dia como outro qualquer? A dor dessas datas é aguda, cortante. Ver as famílias reunidas na rua, ver as mães com os filhos pela mão, é como levar um soco no estômago. Ela fecha as cortinas, isola-se, fica no seu casulo, à espera que o dia passe, que o calendário vire a folha. Flor Bela envelheceu 10 anos num único ano. O corpo curvou-se sob o peso da tristeza. O brilho nos olhos mudou. Já não é aquele brilho de malícia e alegria. É um brilho úmido, nostálgico, de quem vive mais no passado do que no presente. Ela procura sinais dele em todo o lado. Uma pena branca no chão, uma borboleta que entra pela janela, uma música que toca na rádio no momento certo. Será ele? Será que ele a está a ver? Ela agarra-se a essa esperança com unhas e dentes. A fé é a única tábua de salvação no mar de desespero. Ela reza, pede a Deus que cuide dele e pede a Deus que a leve para perto dele. Não é um desejo de morte suicida. É apenas um cansaço profundo, um cansaço de alma, a vontade de descansar, de fechar os olhos e acordar num sítio onde a dor não exista e onde ela possa ouvir, mais uma vez, a voz dele a chamar mãe. Mas até esse dia chegar, ela continua. Um pé à frente do outro, mancando,
sobrevivendo, respirando por instinto, não por vontade. Porque é isso que as mães fazem. Elas aguentam, mesmo quando o mundo acabou. A vida, meus caros, tem um sentido de humor macabro. Uma ironia cruel que nenhum argumentista de ficção teria a coragem de escrever. Olhem para Flor Bela. Olhem bem para ela. A mulher que passou décadas a arrancar gargalhadas a um país inteiro. A mulher que fez do riso a sua profissão, o seu escudo, a sua arma contra a tristeza do mundo. E agora? Agora o destino pregou-lhe a partida final. Deixou-a sozinha num palco onde a única peça em cena é uma tragédia grega sem intervalo. Como é que se explica isto? Como é que se justifica que a rainha da comédia termine os seus dias a chorar nos bastidores da própria vida? Talvez não haja explicação. Talvez a vida seja apenas isto, um caos aleatório onde a chuva cai tanto sobre os justos como sobre os injustos. Mas há uma lição aqui, uma lição dura, fria, que nos obriga a olhar para o espelho. Nós passamos a vida a usar máscaras. Todos nós, não apenas as atrizes do Parque Mayer. Vocês também. A máscara do está tudo bem. A máscara do sou forte. A máscara do não preciso de ninguém. Flor Bela usou essas máscaras durante anos. Usou a máscara da diva intocável para esconder as fragilidades de uma mãe que, no fundo, só queria proteger a sua cria. Mas a morte, a morte é o grande revelador. A morte arranca as máscaras com uma violência brutal. Quando o caixão desce, não há maquilhagem que esconda as olheiras da alma. Não há aplausos que abafem o soluçar de um coração partido. E o que resta? Resta a verdade nua e crua. A verdade de que somos todos, sem exceção, incrivelmente frágeis. De que somos feitos de vidro e não de ferro. Pensem nas discussões, naquelas que Flor Bela teve com o filho, nos gritos, nas portas batidas, naqueles momentos em que o orgulho falou mais alto do que o amor. Agora, olhando para trás, o que é que isso importa? O que vale ter razão numa discussão quando a pessoa com quem discutimos já não está cá para nos perdoar? O orgulho é um luxo de quem acha que tem o tempo todo do mundo. Mas Flor Bela aprendeu da pior maneira possível que o tempo é um traidor. Ele promete-nos um amanhã que muitas vezes não tenciona cumprir. E agora o silêncio da casa dela é preenchido por e se? E se eu tivesse calado? E se eu tivesse abraçado mais? E se eu tivesse engolido o sapo e dito amo-te naquela noite em que fomos dormir zangados? O arrependimento não traz ninguém de volta, mas ele serve de aviso para quem fica. Para vocês que estão a ouvir isto. Quantas vezes deixamos de ligar aos nossos pais ou aos nossos filhos porque estamos ocupados? Ocupados com o quê? Com o trabalho? Com o dinheiro? Com o telemóvel? Nada disso vai estar lá para vos segurar a mão quando o abismo se abrir. E há outra questão que esta história levanta, a questão da memória. Flor Bela vive agora no Museu Vivo. Ela é a guardiã das memórias do Manuel. Enquanto ela respirar, ele vive. Nas histórias que ela conta, nas fotografias que ela beija, no amor que ela ainda sente, quente e vivo, dentro do peito. Mas é um fardo pesado para uma só pessoa carregar. A responsabilidade de não deixar o esquecimento apagar o rosto de quem amamos. Ela luta contra o tempo,
luta contra a própria mente que, traiçoeira, começa a esquecer o tom exato da voz dele, o cheiro dele. E isso é o verdadeiro terror. O medo de que, um dia, ele seja apenas uma fotografia desbotada na parede. Por isso é que ela fala dele. Por isso é que ela vai à televisão. Não é por vaidade, é por sobrevivência. É para gritar ao mundo: ele existiu, ele foi importante, ele era o meu filho. É o grito de uma mãe que se recusa a deixar o filho morrer 2 vezes. A primeira no corpo, a segunda na memória dos outros. Mas não se enganem. Esta não é apenas uma história sobre a morte. É, estranhamente, uma história sobre a resistência do amor. Porque a dor de Florbela é proporcional ao amor que ela sentia. Se ela não amasse tanto, não doeria tanto. O luto é o preço que pagamos por ter tido a sorte de amar alguém tão profundamente. É um preço alto? É um preço incalculável. Mas perguntem a ela, perguntem a qualquer mãe em luto, se ela preferia não ter tido o filho para não sofrer agora. A resposta será sempre não. 1000 vezes não. Valeu a pena cada segundo, cada sorriso, até cada lágrima valeu a pena, porque o amor é a única coisa que realmente sobrevive à morte. O corpo vai, a voz cala-se, mas o amor fica. Fica impregnado nas paredes da casa, nos objetos, no ar que ela respira. Florbela continua viva, não porque o corpo dela funcione bem, mas porque o amor pelo filho a mantém de pé, nem que seja para honrar a memória dele. E nós, espectadores, o que fazemos com isto? Desligamos o vídeo e voltamos à nossa vida mesquinha? Ou paramos um segundo para pensar? Para pensar na fragilidade disto tudo. Hoje estamos aqui, amanhã, quem sabe. A história de Florbela Queiroz é um espelho. Reflete os nossos medos mais profundos. O medo da solidão. O medo de perder quem amamos. O medo de ficar para trás quando a festa acaba. Mas também reflete a nossa capacidade incrível de aguentar o insuportável. O ser humano é uma máquina estranha. Quebra, racha, sangra, mas continua a funcionar. Continua a procurar luz mesmo na escuridão mais absoluta. Florbela procura essa luz todos os dias. Às vezes encontra-a numa memória antiga, outras vezes encontra-a apenas na esperança de que, algures, noutra dimensão, ele esteja à espera dela. A fé não precisa de provas. A fé precisa apenas de amor. E amor é coisa que não falta naquela casa vazia. Sobrou amor demais para uma vida de menos. E é com esse excesso de amor que ela tenta tapar os buracos da alma. Um dia de cada vez, uma respiração de cada vez, até que o pano desça para ela também. Olhem à vossa volta. Olhem para o prédio em frente. Olhem para as janelas iluminadas da vossa rua. Por trás de cada uma daquelas cortinas fechadas existe um universo inteiro. Existe uma história que não conhecemos. Existe uma dor que não vemos. A história de Florbela Queiroz não é apenas a biografia de uma atriz famosa que vive em Lisboa. Não. Isso seria redutor. Isso seria diminuir a dimensão humana desta tragédia. Esta história, meus amigos, esta história é um espelho cruel, limpo, onde cada um de nós, se tiver coragem suficiente, pode ver o seu próprio reflexo. Quantas Florbelas existem neste preciso momento em Portugal?
Quantas no Brasil? Quantas no mundo inteiro? Mulheres que foram fortes, que foram pilares das suas famílias, que trabalharam, que lutaram e que agora, na reta final da vida, se encontram sentadas num sofá vazio a conversar com fotografias? A solidão não escolhe morada. Ela entra nos palácios dourados e nas barracas de madeira com a mesma facilidade. Ela não pede o cartão de cidadão para saber a idade. Ela não quer saber se a conta bancária está cheia ou vazia. A dor de uma mãe que perde um filho é a linguagem mais universal que existe. Não precisa de tradução. O grito de uma mãe na Ucrânia é igual ao grito de uma mãe em Lisboa. É um som visceral, primitivo, que nos lembra que, no fundo, somos todos feitos da mesma matéria frágil. E há algo terrível que esta história nos ensina sobre a ilusão do controlo. Nós achamos que controlamos a nossa vida, fazemos planos para a próxima semana, marcamos férias para o próximo ano, poupamos dinheiro para a reforma. Como somos ingênuos. Achamos que somos os donos do tempo. Mas a verdade assustadora que a vida de Flor Bela nos esfrega na cara é que basta um segundo, um único segundo, um telefonema à meio da noite, um travão que falha, um coração que para. E todo o castelo de cartas que construímos com tanto cuidado desmorona-se. Num instante deixamos de ser a pessoa que planeia o futuro e passamos a ser a pessoa que tenta sobreviver ao presente. A segurança é uma mentira confortável que contamos a nós mesmos para conseguirmos dormir à noite. Mas a vida é perigosa. Viver é um risco mortal. E amar alguém é dar a essa pessoa o poder de nos destruir completamente. Pensem os vossos pais, aqueles que ainda os têm. Quantas vezes, na azafama do dia-a-dia, ignoramos uma chamada da mãe? Agora não posso, estou a trabalhar, ligo depois. E se o depois não existir? Flor Bela daria tudo o que tem, toda a fama, todo o dinheiro, todos os aplausos que já recebeu, por mais 5 minutos de conversa banal com o filho. 5 minutos para ouvir a voz dele a reclamar do trânsito. 5 minutos para lhe dizer que o ama. Nós desperdiçamos o tempo como se ele fosse infinito. Tratamos as pessoas que amamos como se elas fossem imortais. Deixamos palavras por dizer, abraços por dar, perdões por pedir, achando que haverá sempre um amanhã para corrigir os erros de hoje. Mas o amanhã é uma promessa, não é uma garantia. O caso de Flor Bela e Manuel é um aviso estridente, um alarme de incêndio a tocar nas nossas consciências. Não deixem para amanhã o amor que podem dar hoje. Pode parecer um clichê de cartão postal, eu sei, mas os clichês tornam-se clichês porque são verdades absolutas que, de tanto serem repetidas, perdem o impacto. Mas quando a morte nos toca, o clichê torna-se a única verdade que importa. E pensem também na forma como olhamos para os mais velhos. Vemos uma senhora idosa na fila do supermercado a contar as moedas devagar e ficamos impacientes. Despache-se lá, avó. Não vemos a história dela. Não vemos que aquelas mãos tremem porque já carregaram o peso do mundo. Não vemos que aqueles olhos aguados já choraram oceanos. Flor Bela lembra-nos que cada idoso invisível que cruzamos na rua tem uma epopeia dentro de si. Pode ser uma epopeia de glória, como a dela. Pode ser uma epopeia de guerra, de fome, de amor, de perda. Eles não são apenas
velhos, são sobreviventes. São bibliotecas vivas que estão a arder lentamente e nós passamos por eles sem sequer olhar para a capa do livro. A sociedade ocidental tem um problema grave com a velhice e com a morte. Escondemos os velhos em lares, escondemos a morte em hospitais. Queremos viver num mundo de eterna juventude e felicidade plastificada, mas a realidade bate à porta e, quando bate, encontra-nos despreparados. Encontra-nos fracos, sem ferramentas emocionais para lidar com o fim. A história de Flor Bela é um convite à empatia. Um convite a olhar para o vizinho do lado e perguntar: está tudo bem? Um convite a ligar para aquela tia que vive sozinha e que ninguém visita há meses. Porque a solidão mata tanto como uma doença. O silêncio mata. A indiferença mata. E se esta narrativa servir para que uma única pessoa pegue no telefone e ligue à sua mãe, então, talvez, todo este sofrimento não tenha sido em vão. Talvez a dor de Flor Bela possa ser transformada em amor na vida de outra pessoa. É a única forma de dar sentido ao absurdo. Transformar a lágrima dela num sorriso vosso. Transformar o luto dela na vossa urgência de viver. Não esperem pela tragédia para valorizar a comédia da vida. A vida é curta demais para estarmos chateados. Curta demais para orgulhos feridos. Curta demais para silêncios punitivos. O filho de Flor Bela saiu de cena sem aviso. O vosso ente querido pode fazer o mesmo. Hoje, agora. Assustador? Sim. Mas também libertador. Porque se sabemos que o fim pode chegar a qualquer momento, então o presente ganha um valor incalculável. Cada café é um milagre. Cada bom dia é uma bênção. Cada discussão resolvida é uma vitória contra a morte. Não sejam espectadores passivos da vossa própria vida à espera que o guião melhore sozinho. Escrevam-no agora, com amor, com perdão, com presença, porque no final, quando as luzes se apagarem, a única coisa que vamos levar connosco não são os bens materiais, nem a fama, nem a razão. É o amor que demos e o amor que recebemos. Todo o resto é apenas cenário. Cenário que fica no palco, a ganhar pó, enquanto nós partimos para a escuridão. Que a história de Flor Bela Queiroz não seja apenas uma notícia triste de jornal, que seja um manual de instruções sobre a fragilidade humana. Leiam-no com atenção e, por favor, não cometam o erro de achar que isto só acontece aos outros. Nós somos os outros dos outros. Chegamos ao fim desta viagem dolorosa. Eu sei, é difícil respirar depois de ouvir algo assim. Fica um nó na garganta, não fica? Mas este nó, este aperto no peito, é a prova de que estamos vivos, de que sentimos. Eu tenho um pedido muito especial para vocês hoje. Não vos peço apenas um gosto mecânico ou vazio. Peço-vos empatia humana. Vão aos comentários abaixo e escrevam uma palavra de carinho. Imaginem que a Flor Bela ou alguém na mesma situação pode ler o que vocês escrevem. Digam-lhe que ela não está sozinha nesta caminhada. Partilhem a vossa própria história se já passaram por uma perda semelhante. Vamos transformar este espaço de comentários num mural gigante de abraços virtuais. E se sentem que estas histórias de vida real
cruas e sem filtros, devem continuar a ser contadas, considerem subscrever o canal. Ajudem-nos a dar voz a quem o destino tentou calar. Mas antes de desligarem este vídeo, peguem no telefone, liguem a quem amam, agora. Não esperem pelo sinal de ocupado da vida. A vida é um sopro demasiado breve. Façam cada segundo valer a pena. Obrigado por estarem desse lado. Até à próxima história.